Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje é dia de darmos prosseguimento ao nosso book haul, fazer aqui a segunda parte, que eu espero que dê para concluir toda a parte aqui de ciências humanas, história, filosofia, pegando também história do Brasil, uma parte de livros sobre leitura, conhecimento, enfim. Este book haul que, pelos meus cálculos, se dará em cerca de 10 vídeos, né? Então ainda estamos no começo dessa saga. Eu tentarei, para caber mais livros no vídeo, falar o mínimo possível sobre as obras, embora eu ache que isso é quase impossível de acontecer, mas já fica aí o convite para caso, não apenas neste vídeo, mas nos outros, sobre linguística, literatura, enfim, sempre que aparecer um livro que seja do seu interesse conhecê-lo a fundo, deixe aí nos comentários que eu futuramente posso fazer um vídeo específico sobre esse livro. Lembrando que, como eu sempre faço, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon para que você que se interesse por algum dos livros que eu vou mostrar aqui, que vá lá e compre através do meu link. Não vai dar para fazer como geralmente eu faço, deixando aí um link para cada livro, né, já separado, porque são muitos livros. Eu vou deixar um link genérico e você, depois que entrar no site da Amazon, fazendo sua pesquisa, o produto que você comprar, não apenas livro, vai ser destinado uma porcentagem do valor para o canal e assim você vai estar incentivando a produção de conteúdo educativo aqui no YouTube. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! História Medieval, de Marcelo Cândido da Silva, daquela coleção da editora Contexto, que no primeiro vídeo eu falei que é muito boa, tem excelentes resumos. O Outono da Idade Média, eu mostrei ele num book haul, vocês podem olhar com mais detalhes, assim como Manuscritos Notáveis, de Christopher de Hamel, um livro muito bonito, com excelentes ilustrações, fotografias. Este aqui chegou agora, vai ser mostrado em maiores detalhes no book haul agora do mês de janeiro de 2022. Eu comecei a ler, enfim, livros desse tipo eu leio muito lentamente, mas já deu para ter uma noção aqui de como que a obra é escrita, quais as suas ideias, e certamente daqui para o book haul eu terei alguma coisa para dizer sobre o livro. Lembrando que toda essa parte aqui que eu estou mostrando é sobre a Idade Média. Aqui, História Medieval do Ocidente também chegou agora neste book haul, neste mês, vai ser também apresentado no book haul, porém esse aqui eu não vou ler daqui para lá, vou apenas mostrar para vocês. A Idade Média, Nascimento do Ocidente, de Hilário Franco Júnior, da editora Brasiliense. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, de Thomas Wood Jr. Aqui, Renascimento, uma Europa renovada através das obras de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sandro Botticelli e Rafael Sanzio. Isso aqui é um daqueles fascículos que se vendia em banca de jornal, eu só tenho esse aqui, da editora Scala, muito bom, ilustrado também. Dá para você ter aqui noção das obras, aqui a Vênus de Botticelli, né? Aqui de Umberto Eco, Arte e Beleza na Estética Medieval. Umberto Eco era um medievalista, né? Fica isso claro pelo belíssimo nome da rosa, assim como por vários outros estudos que ele desenvolveu sobre a Idade Média. Aqui Filosofia Medieval de MacGrady, organizado por ele, né? Dessa editora Ideias e Letras. Aqui Contemplatio, Ensaios de Filosofia Medieval, organizado por Maria Simone Marinho Nogueira, uma publicação da editora da UEPB. Aqui de Jacques Le Goff, Heróis e Maravilhas da Idade Média, eu mostrei este livro num book haul. De Tomás de Kempis, Imitação de Cristo, Santo Agostinho, Confissões. Inclusive, se você... eu não leio isso aqui porque eu não sou cristão. Eu conheço um rapaz aqui da minha cidade que ele é ateu e fez um estudo, ele é de filosofia, fez um estudo belíssimo, inclusive, sobre a filosofia de Santo Agostinho, né? Então não tem nada a ver, vale muito a pena você conhecer. E aqui também dele, né, de Santo Agostinho de São Tomás de Aquino, de Magistro. Bom, como vocês veem, minha parte de Idade Média, assim como a parte de Idade Moderna,
são partes pequenas da biblioteca. Eu aos poucos venho resolvendo. Esse mês já comprei algumas obras e aos poucos eu quero resolver isso, principalmente da Idade Média, que é um período que eu gosto muito da cultura medieval, enfim, de conhecer sobre a Idade Média. Bom, aqui agora na parte de Idade Moderna, começamos aqui com o História Moderna, aqui de Roger Scruton, uma breve história da filosofia moderna de Descartes a Wittgenstein. Um livro muito bom, embora seja uma história, mas história contextualizada aqui apenas na Idade Moderna, mas que serve muito bem para você entender esse período e estudar vários autores importantes. Aqui o Contrato Social de Rousseau, li esse livro em 2008, eu estava na metade do meu curso de graduação e sempre com a minha curiosidade de conhecer ideias de outras áreas, adquiri e o li. Minha esposa também leu na época. Este livro aqui é da mesma coleção da editora Martins Fontes, aqui no caso de Matias Aires, Reflexões sobre a Vaidade dos Homens. Este autor que é um filósofo brasileiro, pouco conhecido assim pelo grande público, né? Eu acredito que quem é de filosofia certamente conheça, mas não é um nome que está aí sendo comentado por quem é de fora da área, né? Aqui escritos sobre estética e literatura, de Herder, um livro também importante para quem se interessa pela área de estética. Didática Magna de Comênios, para professor, estudante de licenciatura de um modo geral, escuta falar sobre essa obra na graduação, mas lê-se pouca coisa. Mas é um livro muito bom, tá? Um livro que vale muito a pena você conhecer, você ler. As ideias aqui sobre ensino, apesar da época, pode-se dizer que são bem democráticas, né? Ele era a favor de uma educação para todos, enfim. Muito bom isso aqui, tá? Aqui é A Riqueza das Nações, em 2 volumes, do Adam Smith, pela editora Martins Fontes também. Aqui uma parte do pensamento liberal, né? Para você que quer conhecer, tem que ler este tipo de livro. Aqui de Descartes, a única obra que eu tenho dele, As Paixões da Alma, que sai pela editora La Fonte. De Thomas More, Utopia, outro clássico também da filosofia. Do Espírito das Leis, de Montesquieu, para você que quer entender aquela história dos 3 poderes do Estado, enfim, questão de introduzir-se na ciência política, na ciência legislativa, é um livro fundamental, tá? De Benedictus de Spinoza, Ética, Ordine Geométrico Demonstrata, aqui um livro de filosofia que mescla, ele vai demonstrar as suas proposições, assim como se faz na geometria, né? Ele dá a proposição, depois ele dá a demonstração, trabalha com axiomas, enfim. É uma mistura da matemática com a filosofia, vai buscar aqui entender a essência de Deus, entre outras coisas. Uma obra que eu li também na época da graduação, bem bacana isso aqui, tinha uma sobrecapa aqui, mas se perdeu, infelizmente. Mas é uma edição bilíngue e tal, bem bacana, tá? Aqui, Vocabulário de Montesquieu, é um livro com os principais termos, né? Os principais conceitos da obra de Montesquieu, que sai publicado aqui por Celine Spector. Eu não tenho nada de Montesquieu, mas já é uma forma de entrar no seu pensamento, né? E aqui de Maquiavel, uma obra que não pode faltar numa biblioteca de ciências humanas, né, enfim, que tem obras de filosofia, de política. Aqui o Príncipe, que sai por aquela edição da Vozes de bolso. Bom, aqui História Contemporânea da Revolução Francesa à Primeira Guerra Mundial, de Luiz Edmundo Moraes. Aqui a Revolução Francesa, de Michel Vauvel, um livro que eu li depois de entrar em contato, né, novamente com Os Miseráveis, de Victor Hugo. Me deu interesse de conhecer um pouco mais sobre a Revolução Francesa. Gostei do livro, tá? Aqui uma obra trazendo o pensamento conservador sobre a Revolução Francesa, né? Eu me orgulho muito dessa variedade da minha biblioteca. Então, de Edmund Burke, que é um dos pais do conservadorismo, né? Reflexões sobre a Revolução na França, com um prefácio de João Pereira Coutinho. Então, um livro aqui muito bom para você que quer ver várias versões e não apenas a versão oficial sobre um determinado assunto, né? Napoleão, outro livro que eu li por influência, né, da leitura dos Miseráveis. Na verdade, ainda falta concluir, né? Eu cheguei aqui já
mais da metade, quase no fim. Aos pouquinhos eu vou concluindo, mas muito bom, tá? Dá para você ter um panorama de quem foi Napoleão, de sua importância, suas controvérsias. Aqui 2 livros sobre as grandes guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a história completa, de Lawrence Sondhaus. Este aqui é mais bonito do que o outro, ele é bem ilustrado e tal. A Segunda Guerra Mundial, História e Estratégias, de Philip Mason. Os 2 são muito bons, mas esse aqui é mais bonito, tem mais ilustrações e tal. 6 Meses em 1945. Aqui ele conta aquele período ali do fim da Segunda Guerra Mundial, sob a perspectiva dos líderes, né, de Roosevelt, Stalin, Churchill e Truman. Aqui mais um fascículo desses de banca. Na época eu ia nas bancas, não tinha condição de estar comprando o livro direto, então eu comprava quando eu ia de novo alguns meses depois, não achava mais a continuação e tal. Então comprei apenas esse, Aeronaves de Caça e Reconhecimento. Eu gosto dessas coisas, né? Aqui, coleção Armas de Guerra, fiquei apenas com um fascículo. Mas quem sabe um dia eu não compro outros, né, em sebo e tal. Saímos aqui da parte de história, né, da contemporaneidade, e entramos na parte de filosofia. Aqui nós temos o cursos de estética de Hegel, muito bom também para quem quer entrar na área de estética, entender a estética, uma obra fundamental, tá? Não é uma obra para você ler com pressa, é uma obra para ser estudada ao longo de um bom tempo. Aqui também na área de estética, né, de arte, belo, sublime, entra tudo aqui. Do mesmo lá do Reflexões sobre a Revolução na França, Edmund Burke, uma visão conservadora de arte, de estética, mas muito bacana, tá? Li este livro aqui, eu acho que em 2018, foi um dos meus primeiros contatos com o pensamento conservador dentro das artes. Aqui de Karl Marx, né, o Capital, obra fundamental para todos que querem entender o contexto histórico, político e ideológico do mundo, né? Ainda que você não seja marxista, ainda que você não seja progressista, que você não tenha esse interesse, se você quer ser um crítico do marxismo, você tem que conhecer, né? Essa edição ela sai em 3 livros, eu ainda não tenho o terceiro. A minha leitura aqui ela foi do primeiro até mais ou menos a metade do segundo volume. Esse segundo volume eu pretendo voltar a ele do início ao fim, novamente, né? Porque certamente se eu for continuar de onde eu parei, eu não vou mais entender, não vou mais ter aquela noção de continuidade. Aqui hermenêutica, eu gosto muito da hermenêutica, né? Tanto por gostar de estudar religião, quanto por gostar de estudar a relação da literatura com a religião. Enfim, a hermenêutica é importante até para a interpretação literária de um modo geral. Então aqui, Schleiermacher, aqui o Hermenêutica, Arte e Técnica da Interpretação. Isso aqui é uma reunião de textos dele, né? Não é uma obra que ele publicou, aqui acho que conferências. Muito bom, é um livro introdutório, né? Aqui um livro desses que são manuais, né, para compreensão de temas da filosofia, que sai pela editora Vozes, do Lawrence Schmidt, Hermenêutica. Aqui 2 obras de Nietzsche, Ecce Homo e Crepúsculo dos Ídolos. Dos 2 eu só li esse aqui, Crepúsculo dos Ídolos, né, até porque é apontado por muitos como uma obra introdutória, né, uma obra que pode ser tida como uma introdução ao pensamento de Nietzsche. Então eu decidi começar por ela. Aqui minha edição da Origem das Espécies não é Humanidades, né? Eu chamo essa área aqui da minha biblioteca de Humanidades, mas essa aqui não é Humanidades. Enfim, mas não tem uma categoria específica sobre ciência para colocar esse livro, então por enquanto ele fica por aqui. Até porque, enfim, né, acaba tocando em algumas questões que são importantes para a gente entender também muito daquilo que repercute dentro das ciências humanas atualmente, né? Essa edição aqui é bem bacana, da editora Ubu, tem ilustrações, bem bonita, tem textos de apoio. Aqui, olha, você pode ver que ela tem a cor diferente nas páginas. Muito bacana essa edição. Aqui de Gadamer, Verdade e Método, volume 1. Aqui é para você que quer ir um pouco além no estudo da hermenêutica, né, da interpretação, da busca pela verdade filosófica e de um modo geral. Este livro aqui é indispensável.
Ser e Tempo, talvez a minha maior jornada de leitura, de luta com uma obra. Eu li isso aqui em 2014 e, enfim, passei quase todo o ano lendo esta obra. Não digo que entendi totalmente tudo, mas entendi uma boa parte e foi um desafio interessante, né? E aqui ele vai trazer a reflexão a respeito do ser. É uma obra de ontologia, né, que vai buscar aí estudar o ente. É aqui que ele traz aquela noção de Dasein, né, o ser aí, e vai discorrer a respeito. Aqui, Introdução às Artes do Belo, de Etienne Gilson. Uma boa obra também para você entender a arte de um modo geral, a estética. Aqui o único livro de Olavo de Carvalho que eu tenho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Um livro, um autor bem admirado dentro dos círculos conservadores, né? E eu até já disse aqui, eu achei esse livro muito raso. Não sei se é porque, enfim, ele é composto por artigos de jornal, enfim. Mas eu não achei, assim, uma obra que eu dissesse, nossa, isso aqui representa o pensamento conservador. Eu tenho outras obras aqui, já mostrei algumas e tem outras aí que vocês vão ver, que podem representar bem mais o conservadorismo do que essa aqui. Não gostei da forma como ele trata, às vezes é até um pouco radical demais, o tom eu não gostei. Enfim, é lógico, avaliar um autor por um livro só é complicado. Eu quero futuramente, inclusive, dar uma chance ao livro dele sobre Aristóteles, né? É um interesse meu estudar Aristóteles, mas esse aqui eu não gostei, sinceramente. Aqui, Para Além do Capital, de István Mesaros, um livro que vai refletir, né, sobre os caminhos que o capitalismo e que o marxismo foram trilhando aí. E ele vai revisar alguns conceitos do Capital, vai fazer algumas críticas construtivas. É uma obra do espectro progressista, né? Mas ele vai fazer algumas críticas interessantes. Um livro bacana, tá? Para você que quer, você que é aí progressista, que é marxista, que quer entender um pouco mais das ideias e até de um ponto de vista que se renova, é uma boa obra. Aqui de José Ortega y Gasset, Ensaios de Estética, Mona Lisa, Três Quadros do Vinho e Velázquez. Aqui outra obra de estética do ponto de vista conservador. Aqui o Marxismo Ocidental, de José Guilherme Melchior, um grande estudioso brasileiro, crítico literário, historiador da literatura, ao mesmo tempo filósofo. Vale a pena conhecer este autor, né? Não apenas este livro, mas o autor, tem muita coisa interessante. Aqui o Breviário de Estética, de Benedetto Croce. Eu não tenho aqui aquele Estética como Ciência da Representação, uma coisa assim, tem um título um pouco longo, que é talvez a obra mais importante dele nesse campo, mas o Breviário de Estética também é muito bom, tá? Aqui o Estética, de Catherine Rosenfield, é uma obra introdutória e curtinha que dá para você ter uma noção do que é estética, tá? Aqui Mito e Realidade, de Mircea Eliade, uma obra que vai estudar o mito em várias comunidades, né? Eu me lembro que quando eu li isso aqui, ele estudava algumas manifestações do mito, né, do sagrado, em comunidades bem isoladas da África, enfim. Aqui Conhecimento Humano, de Bertrand Russell, Introdução à Filosofia da Arte, de Benedito Nunes, ainda não li este livro, tenho que ler. Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Eu ainda não li por esta edição, eu li este livro na época da graduação. Um professor citou numa análise que ele fez de uma obra literária e eu me interessei e pedi para tirar xerox do livro. E li na época, mas isso em 2007, eu estava iniciando o curso de letras, então muita coisa se perdeu aí. Eu quero até reler depois por essa edição que é bem bonita, que sai pela editora Global. O Local da Cultura, de Ombaba. Você que gosta de estudar cultura, diversidade, aqui trata da cultura de um ponto de vista da diversidade, do hibridismo. Aqui Invenção do Nordeste e Outras Artes, de Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Aqui o autor vai estudar a invenção mesmo do conceito de Nordeste. A gente sabe que até do ponto de vista geográfico, né? Antes a divisão do Brasil não tinha o Nordeste como nós conhecemos hoje, inclusive do ponto de vista cultural, né? Essa imagem do Nordeste como um lugar atrasado, um lugar de pobreza, de pouca instrução. Ele vai trabalhar uma série de coisas nesse sentido, a partir da mídia e outras questões, e vai problematizar isso aí. Um livro muito importante para você que é nordestino, né? Para você entender tudo isso.
E também, claro, para o interessado de um modo geral. Cultura, um conceito antropológico, de Roque de Barros Laraia. Livro muito bom também, curtinho, e um livro interessante para você se iniciar nos estudos da cultura. De Peter Burke, O que é História Cultural. Muito bom este livro também, né, como uma introdução à história da cultura. E este aqui, O Polímata, também do mesmo autor, vai fazer uma grande história, né, daqueles autores, não, daqueles pensadores, daquelas pessoas que são versados em várias áreas do conhecimento. Aqui de Bauman, Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, muito bom, né? Ele analisa muito bem esse tema. Eu só conheço esse de Bauman, mas desde que eu li este livro em 2008, eu tenho interesse em ler os outros, mas nunca acabo esquecendo de comprar outros livros quando vou fazer minhas compras. Espero ter a oportunidade aí em breve. Aqui o Atlântico Negro, de Paul Gilroy, um livro sobre diáspora negra, né? O próprio nome Atlântico Negro já indica isso, né? Essa grande rota, e esse livro é analisado do ponto de vista sociológico, o tema. Aqui Conservadorismo, um convite à grande tradição, do Roger Scruton. Aqui sim um autor que eu acho que é uma grande referência, né, para o conservador. Ele vai estudar o conservadorismo aqui do ponto de vista cultural, a história do conservadorismo, o que é sociologia, aquela coleção da editora Brasiliense, por Carlos Benedito Martins, um livro introdutório bem bacana também. Para compreender Heidegger, que eu usei como apoio para a leitura de Ser e Tempo. Para compreender Ricoeur, que eu usei para aprofundar um pouco meu conhecimento sobre Paul Ricoeur e o seu Teoria da Interpretação. Uma boa obra, né, para você entender um pouco sobre a interpretação da obra literária, enfim. Eu deixo aqui porque realmente ela é mais ampla do que uma teoria literária, né, uma obra de filosofia mesmo. Que já vai saindo, contemporaneidade, mas são pensadores que saem um pouco do campo da filosofia e já entram na parte de educação, né? Aquele livrinho lá, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, de Edgar Morin. Acho que todo mundo que fez licenciatura entra em contato com esses 7 saberes, né? Aqui em seguida, Paulo Freire, eu tenho 3 livros dele. O Pedagogia da Esperança, Pedagogia do Oprimido, tem vídeo aqui no canal, tá? E o Pedagogia da Autonomia. Paulo Freire, que é um dos pedagogos mais respeitados aí no mundo, né? Muito admirado dentro do espectro progressista, muito contestado pelos conservadores, como é natural, né? E, enfim, a obra dele eu deixo aí justamente pelo fato de que não é apenas uma obra de pedagogia, né? É uma obra que se insere no campo progressista e que vai argumentar em favor da revolução, né? Então, é uma obra também de sociologia, de filosofia, de ciência política, né? Então extrapola a pura pedagogia. Aqui são obras sobre ciência, que eu deixo aqui também. O Homem e a Ciência, Problemas da Revolução Científica. Essa coleção é da editora Garnier, se eu não me engano. Uma coleção introdutória sobre a ciência. São vários livros, eu tenho aqui apenas 4. O Homem e a Ciência desde a Babilônia. Aqui, O Homem e a Ciência, Conhecimento Público. E O Homem e a Ciência, Brincando de Deus. São os únicos que eu tenho. Bom, gente, já estou aqui na última prateleira dessa parte de ciências humanas em geral. Creio que o vídeo vai ficar longo, mas para terminar logo eu vou colocar tudo neste vídeo. Aqui são obras sobre livros, sobre conhecimento, sobre ensino, intelectualidade. Começando aqui por Como Ler Livros, o Guia Clássico para a Leitura Inteligente, de Mortimer Adler e Charles Van Doren. Este livro que é fundamental para todos que querem entender um pouco mais sobre leitura, pegar dicas. Como cultivar uma vida de leitura, mostrei num book haul recente. Comprei no fim do ano para trazer aqui para o canal em breve. Um livro excelente que me influencia muito, diz muito sobre a minha relação com os estudos e com a intelectualidade, né? Eu me vejo em muito do que ele coloca aqui, a forma como eu me dedico aos estudos, como eu muitas vezes abdico de algumas coisas para justamente em prol dessa vida intelectual que eu escolhi. Aqui A Vida Intelectual, de Sertiange. Ele tem essa edição da editora Quirion, com um prefácio de Olavo de Carvalho, mas tem outra edição também, se eu não me engano, da editora Realizações.
Você pode procurar aí para ver qual é a que mais te interessa. O Trabalho Intelectual, de Jean Guiton. O Amor às Bibliotecas, de Jean-Marie Guillemot, da editora Unesp, né? Aqui de um professor paraibano, professor de literatura, grande crítico literário, Hildeberto Barbosa Filho. Os livros A Única Viagem. Aqui ele vai falar de sua relação com os livros, vai contar algumas experiências, enfim, um livro bem bacana, tá? Aquele livro que o leitor gosta de ler, né? Para conhecer a trajetória dos outros. O Leitor como Metáfora, de Alberto Mangel. Eu já trouxe aqui para o canal este aqui, Encaixotando Minha Biblioteca. Outro livro dele também muito bom, A Biblioteca à Noite. Encaixotando Minha Biblioteca. A Arte de Ensinar, de Gilbert Riguet. Muito bom, tá? Da editora Quirion. Para você que quer um ponto de vista não progressista do ensino, né? Talvez até para você que é mais conservador, um professor conservador, né? Que quer retirar ideias não progressistas, não quer, não sou a favor de trabalhar em prol de uma revolução, quero trabalhar em outra perspectiva. Você conhece Paulo Freire, claro, é fundamental, mas você pode usar um autor como este aqui como referência, usar um Comênios como referência, tá? Aqui a Mente Bem Treinada é um guia para a educação clássica em casa. Como o título já diz, né, um guia de educação, né? Ela traz aqui essas autoras, né, Suzanne Weisbauer e Jessie Wise. Elas trazem um guia, um roteiro de estudos em várias áreas para você ter o mínimo de uma formação complementar dentro de casa, né? Um livro de homeschooling. Eu sou a favor do homeschooling apenas como formação complementar, tá, gente? Não como única formação. Inclusive, meus filhos seguem um plano que eu mesmo desenvolvo. Colho daqui algumas ideias, mas eu não sou a favor do homeschooling total. Enfim, eu comprei esse livro justamente para auxiliar, retirar algumas dicas de trabalho para meus filhos, né? Adaptar algumas coisas para o contexto brasileiro, enfim. Bom, finalmente estamos aqui terminando, chegamos aqui na parte de História do Brasil e local, né, Paraíba. Espero ser bem rápido aqui. Na verdade, não só a História do Brasil, eu começo com esse aqui, História da América. Isso aqui é uma revista, na verdade, aqui da UFCG. Muito bom, tá? Para você entender um pouco da História da América, aqui de uma forma bem resumida. Em seguida aqui, História do Brasil Colônia, de Laima Mesgraves, também daquela coleção da editora Contexto. Uma Breve História do Brasil, de Mari Del Priore e Renato Venâncio. Aqui bem breve mesmo, um livro muito bom para você que quer entender um pouco do Brasil, mas sem entrar naquelas grandes historiografias como esta aqui que eu já vou mostrar. É um bom resumo, tá? Vale muito a pena você adquirir isso aqui. Aqui Brasil, uma biografia de Lilia Schwartz e Heloísa Starling. Essa professora, eu sigo ela no Instagram. É uma ativista política, né, além de professora, e tem bons livros, né, bons livros mesmo. Este aqui é muito bom, inclusive. Ele tenta realmente fazer seguir essa proposta de fazer uma biografia do Brasil, desde o nome, né, a escolha do nome, como se fosse uma criança aí, até, né, enfim, nos dias atuais. O legal dele é que ele tem várias cores, você pode escolher, tem vermelho, amarelo, verde, eu acho, preto. Aqui As Barbas do Imperador, também de Lilia Schwartz, sobre Dom Pedro, né, uma biografia muito bacana, bem ilustrada, muito bonito esse livro aqui, sobre Dom Pedro II, né? Aqui A Guerra do Paraguai, de Luiz Otávio de Lima, um livro sobre este acontecimento aí importante da nossa história. Da República à Monarquia, da Monarquia à República, na verdade, de Emília Viotti da Costa, também aí um livro sobre o momento ali de transição. Aqui sobre Guerra do Paraguai também, deveria até estar mais para lá. Do Visconde de Toné, aquele mesmo lá da literatura, tá? Ele era também militar, né? E ele escreveu aqui este livro, A Retirada de Laguna, sobre uma batalha da Guerra do Paraguai. Este livro que sai pela Biblioteca do Exército, né? Que é uma editora do Exército Brasileiro. É interessante porque aqui é a visão do Exército sobre a guerra, né? Nós temos uma visão de historiadores. É interessante conhecer também a visão dos militares. 1964, História do Regime Militar Brasileiro, de Marcos Napolitano. 1968, O Grito de uma Geração, de Rui Leitão. Aqui nós já entramos na parte de literatura paraibana, tá, gente?
Então aqui, pequeno dicionário de fatos e vultos da Paraíba, um dicionário de nomes, né, pessoas, personalidades importantes, né, que são os vultos, e os fatos, os acontecimentos. Por exemplo, revolta de quebra-quilos, essas coisas. Tá? Aqui do grande professor José Otávio de Arruda Melo, História da Paraíba, um livro que vai aí, em poucas páginas, é até um livro resumido, contar a nossa história desde lá das primeiras batalhas, né, das primeiras derrotas que os índios paraibanos imprimiram aos portugueses, né, 85 anos de resistência brava, até os dias atuais. Este aqui pode ser tido como um resumo do outro livro, também do professor José Otávio de Arruda, um resumo de História da Paraíba das origens a 2016. História dos municípios paraibanos, uma coleção em 3 volumes, da editora da UFCG. Na verdade, eu acho que tem mais volumes, porque cada volume tem 4, 5, 6 municípios, e são 123 ao todo, então deve ter uma série de volumes, mas eu só tenho esses aqui. São livros que tem ilustrações, tem fotos, e uma breve história, uma história breve mesmo dos municípios. Esse aqui, por exemplo, fala de 4 municípios de forma bem breve. Aqui a Revolução Estatizada, um estudo sobre a formação do centralismo em 30. Nós temos aqui uma influência na Paraíba muito grande da Revolução de 30, né, do que aconteceu em 30, tanto que mudamos o nome de nossa capital, mudamos nossa bandeira devido lá ao assassinato de João Pessoa, e enfim, isso é um acontecimento histórico muito importante para o nosso estado. A Evolução do Catolicismo na Paraíba, de Epaminondas Câmara, um livro quase artesanal que saía pela Edições Caravela, se eu não me engano. Este grande historiador vai falar sobre a entrada do catolicismo na Paraíba, como ele foi fundamental na época em que o poder público era praticamente inexistente no interior do estado, como que a igreja ajudou um pouco a gerir as cidades, as comunidades, na ausência do estado, né? Batismo, algumas questões administrativas, assistência, tudo ficava a cargo da igreja. E este livro aqui ele traz uma visão disso. A Paraíba por si mesmo, uma série de textos, ensaios sobre o estado, né, sob vários pontos de vista, histórico, literário, enfim. População Negra na Paraíba, Educação, História e Política, uma obra em 2 volumes, de Solange Pereira da Rocha e Ivonildes da Silva Fonseca, são as organizadoras aqui do livro. Este aqui nem é específico de Paraíba, mas eu deixo aqui, que é a festa de São João nos discursos bíblico e folclórico, de Bill Ramos, um jornalista aqui do estado. Nós temos Crimes que Abalaram a Paraíba, volume 2. Bem interessante isso aqui, né? Fala de alguns casos que chamaram muito a atenção do estado. Se eu não me engano é nesse volume que ele vai falar da história lá da Cruz da Menina, né? A menina que era torturada e acabou sendo morta de forma enigmática e que depois, enfim, né, colocaram uma cruz no lugar onde ela apareceu morta e acabou que as pessoas dizem que ela aparece naquele local, virou ponto de peregrinação e um certo misticismo. Esse crime que virou inclusive romance, depois eu vou mostrar quando eu estiver na parte de literatura. Eu acho que ele trata aqui também nesse volume. E Pocinhos, o local e o geral, fala sobre uma cidade aqui da Paraíba, no caso a cidade em que eu atuo como professor, um dos meus vínculos como professor concursado é lá, cidade vizinha aqui, muito bacana essa cidade, eu gosto muito do povo de Pocinhos, da cidade em si. Aqui já sobre minha cidade, Campina Grande, Derramando Susto, Os Escravos e o Quebra-Quilos em Campina Grande, de Luciano Mendonça de Lima. Também sobre Campina Grande, Territórios de Confrontos, Campina Grande, 1920 a 1945, de Fábio Gutenberg Ramos Bezerra de Souza. Livro também da Universidade Federal de Campina Grande. O Município de Campina Grande, 1840 a 1905, de Marli de Almeida Gomes Viana, também pela editora da Universidade Federal de Campina Grande. A Cidade Revelada, Campina Grande em Imagens e História, de Severino Cabral Filho, também um livro da editora da UFCG. E é isso, né, gente? Finalmente terminamos aqui essa parte geral da minha biblioteca. E a partir dos próximos vídeos nós entramos nas partes específicas de letras, com livros de linguística, teoria literária e a área de literatura também. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de comentar, curtir, enfim, interagir com o vídeo, porque tem dado trabalho e o apoio de vocês, o incentivo é sempre muito importante. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.